Capítulo 3, nós vamos hoje olhar para o versículo 12 até o versículo 16, espero que Deus nos dê graça para isso. Vamos fazer a leitura do texto e nós vamos desenvolvendo. Agora eu prego de Mac, né, irmão? Diga glória a Deus. Eu estou metido demais, cara, nossa, eu estou bem grandão, só que não sei se está bom, eu acho que não vou nem conseguir, cara, estou quase abrindo meu celular aqui, ainda não está legal. Sabe, irmão, que esses dias eu falei, cara, não tá muito bom pregar com o celular. Aí eu pensei comigo, eu preciso de um iPad. Você vê como que é bom andar com Deus. Falei, preciso de um iPad. Eu falei, não, eu acho que é melhor eu ter um Mac. Sabe o que aconteceu? Deus fez com que eu tivesse um Mac. Glória a Deus ou não? É assim que funciona quando você está fazendo algo com Deus. Depois eu conto esse testemunho, porque realmente essa semana eu fui muito edificado com isso. Mas não tem nada a ver com o bagulho aqui. Mas eu achei que ia ser melhor, mas aí tinha que ser aqui. Mas daí eu não tenho onde colocar a Bíblia, porque nós vamos ter um púlpito novo, né? Esse púlpito não tá legal, porque daí não dá certo. Então vamos ver se vai dar, senão eu pego meu celular aqui e nós vamos do jeito de sempre. Versículo 12, Filipenses 3, diz assim: não que eu já tenha recebido, ou não que eu já tenha alcançado isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Repita assim comigo: alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Feche seus olhos. Peço a Ti, Deus, essa noite, que o Senhor nos guie na Tua palavra, Pai. Senhor, que o Senhor nos ajude a olhar para o texto bíblico, o texto da Tua palavra, das Tuas verdades, e que o Senhor, pelo Teu Espírito, amolde a nossa vida, as Tuas verdades, Deus. Fale hoje aqui, Espírito Santo. Fale hoje aqui em nós, além de nós, além da pregação, trabalhe em nosso coração, abra os nossos olhos e nos deixe ver e entender a esperança da vocação a qual fomos chamados. Em nome de Jesus. Amém. Sempre que nós olhamos para essa porção de Filipenses, do 12 ao 16, e eu acredito que até na tua Bíblia aí vai ter um subtítulo chamado Soberana Vocação, nós poderíamos dar o título dessa mensagem de Soberana Vocação. E eu gosto muito desse termo, soberana vocação, porém, de fato nós vamos falar disso, mas não apenas da vocação, mas desse caminho a qual Paulo nos chama aqui, nos convida e nos conduz em Deus, esse caminho da soberana vocação. Então Paulo começa o texto, e antes de eu ir versículo por versículo, eu até vou citar versículo por versículo, mas eu quero primeiro me atentar para essas duas palavras que Paulo fala no texto que nós lemos aqui. Quando ele fala prossigo para o alvo, ele usa aqui a palavra alvo, e ele fala que o alvo é o prêmio da soberana vocação. Então eu queria começar falando já desses termos aqui, levantando esses termos, e depois nós construímos um pouco melhor, desde o versículo 12 e indo adiante. Hoje eu quero fugir um pouco aqui de Filipenses, eu tenho outro texto que me veio ao coração, que eu acho que completa muito aquilo que Paulo está falando aqui. Acordei hoje de manhã, fui orar, fui escrever o esboço e coisa e tal, e aí eu comecei a orar, me veio a palavra diligência, e eu ainda nem tinha escrito o esboço, e essa palavra faz muito sentido com outro texto que eu vou ler, que tem muito sentido com o que nós vamos falar aqui. Mas para começar, Paulo usa essa palavra, o meu alvo é a soberana vocação. Então o primeiro ponto aqui, que eu queria que você entendesse, é que a vida cristã tem um alvo, e o alvo é o prêmio da soberana vocação. Então a vida cristã tem um alvo, e esse alvo tem a ver com a vocação a qual fomos chamados. Então eu começo aqui com você nessa noite, dizendo que, e nos fazendo entender, que nós temos uma vocação. O cristão é vocacionado a algo, nós estamos envolvidos numa missão, numa construção, num trabalho, porque quando falamos de vocação é disso que estamos falando. O que é vocação? Vocação é uma habilidade natural para realizar algo, sim ou não? Você concorda comigo nessa definição? Não peguei do dicionário, mas acredito que vai estar parecido com isso. A vocação é uma habilidade que normalmente é natural, é aquilo que eu sou bom para fazer de maneira natural. Não que eu não me preparei em algum nível, mas parece fluir de mim uma habilidade para fazer algo, então eu sou vocacionado para aquilo. E a Bíblia
aqui em Filipenses 3, e não somente, ela vai nos dizer que nós somos vocacionados, e é uma outra palavra que nós podíamos usar para soberana vocação, é o que talvez em algumas bíblias vai dizer aí, principalmente na versão NVI, que ela vai traduzir como chamado celestial. Então a soberana vocação, ela é esse chamado celestial que nós estamos envolvidos. Então o crente, até você falou um negócio para mim ontem parecido com isso, né? O crente não tem como ele não saber o que ele está fazendo da vida. O crente, ele não pode ser alguém perdido no que diz respeito à vocação. Talvez, em algum nível, a vocação terrena. Talvez você pode estar numa fase de vida que você fica tipo assim, o que será que eu tinha que fazer? Será que eu devo trabalhar na Pormade ou eu tenho que começar a fazer design? Nada a ver os meus exemplos aqui, só joguei porque me veio na cabeça. Para qual dos dois que eu deveria? Eu deveria ir para as vendas ou eu deveria ir para o RH? Qual dessas áreas que eu deveria me envolver? Você pode entrar nesse conflito em algum momento da vida, isso não tem problema nenhum e não está nem um pouco errado. Porém, isso não pode trazer em você uma crise existencial, que você não sabe, agora minha vida não tem mais sentido nenhum. Porque todo crente, ele está envolvido num chamado, ele é vocacionado, ele recebeu uma habilidade natural para realizar algo. Nós não vamos nessa noite desenhar toda a vocação, o que é a vocação do crente. Porém, nós precisamos aqui entender que a vida do crente está dentro de um trajeto, de uma trajetória, de um chamado. Todo crente é chamado e vocacionado para algo. Todo crente é chamado a se envolver com realidades celestiais e executar essas realidades a partir da natureza que ele recebeu, porque a vocação tem a ver com uma natureza, é algo que naturalmente eu faço, porque é como se eu nascesse com essa habilidade, e é assim que funciona na nossa vida cristã. Nós somos chamados por Deus para realizar uma obra com Ele, a qual nós recebemos uma natureza para realizar essa obra, e essa obra tem a ver com manifestar essa natureza. Essa é a vocação. A vocação é você, amanhã cedo, amanhã de tarde, na sua semana, manifestar em todos os lugares que você vai, a natureza que você recebeu. Você faz algo, mas esse fazer tem muito mais a ver com a natureza que está em você. Então amanhã, você está dentro de um chamado. Não só amanhã, hoje também, mas só para aplicar isso na tua semana. E qual é esse chamado? Manifestar a natureza do Cristo que está em você. Essa é a vocação. De que maneira? Aí de muitas. Aí pode ser de muitos jeitos. Talvez para mim, uma maneira de fazer isso é hoje eu pregando aqui, exercendo o serviço pastoral. Talvez amanhã para você seja pregando o evangelho para alguém de maneira direta, falando, ei cara, deixa eu falar de Jesus para você, então, Ou às vezes seja simplesmente manifestando a natureza, não sendo uma pessoa enganadora, não sendo fraudulento. Você está manifestando uma natureza. Nós fomos chamados para isso. Por isso, estávamos até falando essa semana sobre isso em algum momento, né? Por isso que a Bíblia vai nos chamar de filhos. Lá em João capítulo 1, versículo 14, é o 14, né? Se eu não me engano vai dizer que todo aquele que creu em Cristo se tornou chamado. Todo aquele que creu em Cristo, ele recebeu o direito, ou em outras versões que eu gosto mais, o poder de ser chamado filho de Deus. O que significa isso? Agora eu sou filho, que legal. Não, quer dizer que eu recebi um poder para me tornar igual a Deus e manifestar quem Deus é aos homens. Isso é filiação, porque o que é ser filho? É manifestar a imagem do Pai, e é para isso que fomos chamados. E Paulo vai dizer aqui, eu não vou desenhar muito isso, eu queria trabalhar mais, mas hoje não. Mas Paulo vai dizer que essa vocação tem um prêmio. Então o ponto aqui não é nem a vocação, o ponto aqui é o prêmio da soberana vocação. E ela é soberana, ela é celestial. O que é soberana vocação? É uma vocação que tem a ver com realidades maiores do que essa era. Por isso que as coisas dessa era não podem roubar você da soberana vocação. O que eu tenho que fazer? É muito claro, soberana vocação. Aí a partir dela você vai descobrindo em Deus umas paradinhas que você pode ir realizando na vida, nas vocações dessa era, que não é pecado, que é correto nos envolvermos. Amém ou não? Faz sentido para você? Então nós fomos chamados a isso. Só que Paulo vai dizer aqui que o ponto maior do texto que nós lemos é que há um prêmio dessa soberana vocação. E Paulo diz que o prêmio dessa soberana vocação
Esse é o alvo. Por isso que antes de irmos para o prêmio, precisamos entender essa vocação. E entender que essa vocação, a grandeza dessa vocação, é aquilo que nos espera no fim dela. É o prêmio dela. Ou que também Paulo vai chamar, em Efésios capítulo 1, versículo 18, melhor dizendo, de a esperança da vocação. Por isso que Paulo, em Efésios 1, ele vai fazer uma das orações mais lindas das Escrituras. Efésios 1, verso 17, eu vou ler aqui onde eu anotei, porque eu quero usar o negócio para eu parecer um pregador famoso, tá ligado? Porque até agora eu nem olhei para a tela, mas vai dar tudo certo. Mas eu quero que projete para mim, Efésios 1, 17 e 18, aonde Paulo ora assim, vou esperar ali enquanto tomo água. Peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Olha a oração de Paulo, eu quero que vocês entendam uma parada. Eu quero que vocês recebam um espírito de sabedoria e de revelação. Pastor, eu tenho dificuldade às vezes em orar, eu não sei muito o que orar. Irmão, ore todo dia esse versículo aqui. E uma hora Deus vai fazer uma parada na tua vida. Como diz os nada a ver, eu te juro. Amém ou não? Eu te juro. Se você todo dia abrir esse texto aqui, orar ele, dizer Deus me dê espírito de sabedoria e revelação, e aí junto, como é muito curto o versículo, você pode colocar o texto de 1 João, eu não lembro a referência, que ele vai dizer que nós temos a unção do santo e ele nos ensina todas as coisas. Então Jesus, me dê revelação e me ensina as coisas. Me dê revelação e me ensina as coisas. Me dê revelação. Cara, Deus vai fazer uma obra poderosa na tua vida. Todo dia. Estou falando sério. Até porque o de 1 João foi uma coisa que eu fiz por muitos anos da minha vida. Me lembro que quando eu comecei a orar, assim, ter uma prática de oração, eu lia muitos livros de avivalistas, sempre gostei muito dessa temática, e aí eu lia e os malucos lá, orava 10 horas por dia, aí o outro orou 3 dias direto, Wittenfield, 4 dias orando, branco, parecia que tinha morrido, eu falava, meu Deus, eu não consigo 10 minutos, e aí eu me lembro que eu ia para oração, e eu falava, Espírito Santo, a palavra diz que você vai me ensinar todas as coisas, me ensina a orar, me ensina a orar, me ensina a orar, às vezes eu ficava assim, me ensina a orar, me ensina a orar, me ensina a orar, me ensina a orar, em nome de Jesus, me ensina a orar. Deixa eu ver quanto que deu, 10 minutos, então eu vou bater 15, me ensina a orar, em nome de Jesus, me ensina a orar. E o Senhor me ensinou algumas coisas a respeito da oração. Nunca nós podemos dizer que nós aprendemos a orar, porque Romanos 8 vai dizer que nós não oramos como convém, né? Então a Bíblia vai dizer que nós oramos errado. Mas a gente cresce em algum nível de oração, amém ou não? Então assim, irmão, Paulo ora aqui, eu oro para que vocês recebam um espírito de sabedoria e revelação. Para quê? Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha o que Paulo quer, que você entenda, que os irmãos de Éfeso, que eu e você entendamos a esperança da vocação que fomos chamados. O que é a esperança da vocação? Não é simplesmente a vocação, mas é aquilo que nós alcançaremos a partir da vocação. Amém ou não? Que é o prêmio da soberana vocação. Ou seja, essa vocação está nos levando a um lugar. E que lugar é esse? É a plenitude da transformação do nosso corpo na imagem do Filho. Essa é a esperança da vocação. Qual que é a esperança? Que um dia isso aqui vai acabar e eu vou chegar diante de Deus. Deus vai olhar para mim e Ele vai dizer, você foi um servo bom e fiel, entre no reino e receba a plenitude da natureza do meu filho. Agora você é totalmente igual a ele. O pecado não te incomoda mais, o pecado não te para mais, não há mais choro, não há mais lágrima, não há mais dor. Por quê? Porque alcançamos a plenitude. Esse é o prêmio da soberana vocação. É o dia que chegaremos diante de Deus e toda a nossa existência será eternamente transformada diante de Deus. E essa é a esperança do crente. E se isso não é tão bom para você, algo está errado. Porque todo crente verdadeiro, quando ele ouve que ele será livre do pecado, ele transborda de alegria. Imagine uma vida em que você não é incomodado pelo pecado. Já imaginou? Essa é a nossa esperança. Por quê? Porque se tem algo que nos atrapalha é o pecado. Sim ou não? Nós saímos desse culto aqui, agora vai. O pastor chamou lá na frente, até oramos do nada lá, agora vai. Segunda-feira, 1h30 da tarde, já não vai mais. Por causa do quê? Do pecado. É assim ou não é? É assim com todos nós. É claro que alguns duram até quarta, né? Alguns duram até domingo que vem. Mas o fato é que a gente vai indo aos trancos e barrancos. Mas a nossa esperança
é que a partir dessa vocação, desse chamado, de estarmos sendo transformados à imagem do Filho, recebendo dessa natureza, um dia seremos eternamente transformados e habitaremos com Deus para sempre. E não haverá mais nada que nos separe dele. E não haverá mais nada que nos distancie dele. Ou seja, o prêmio da soberana vocação são as realidades eternas. O prêmio da soberana vocação são as realidades eternas. E aí, entendido isso, e veja como Paulo tem o desejo que a gente, e aqui é o ponto, irmão, eu até coloquei esse texto aqui de Efésios, porque Paulo ele ora para que os olhos do coração sejam abertos, e eu oro isso hoje também por nós aqui, que nós possamos ter noção da esperança da vocação, do prêmio da soberana vocação, seja qual termo formos usar aqui. Nós precisamos ter essa revelação, nós precisamos ter esses olhos abertos, porque quando recebermos essa revelação que Paulo fala, nós cresceremos e nós avançaremos nessa vocação, e nós chegaremos naquele lugar. Se nós não tivermos os nossos olhos abertos para a esperança da vocação, ou o prêmio da soberana vocação, será algo que não nos anima e não se torna o alvo das nossas vidas, porque o ponto aqui é que o prêmio da soberana vocação deve ser o alvo das nossas vidas. Repita assim comigo: o alvo. E esse que é o ponto aqui, é que Paulo mostra que o alvo da vida dele é o prêmio da soberana vocação. O alvo da vida de Paulo é chegar no fim, inteiro e de pé diante de Deus. Esse é o alvo. E essa palavra alvo para mim aqui me pega muito. Principalmente porque nós somos uma geração que talvez não seja organizada, todos nós aqui, mas nós somos em todo momento, nós aprendemos que nós devemos ser organizados. Nós somos instruídos a isso. Com toda a tecnologia que nós temos, com todas as informações, nós vamos sempre sendo, de alguma maneira, orientados a nos organizarmos, a saber o que queremos da vida. Tanto que as crises existenciais de hoje é porque há muita fala sobre identidade e propósito e alguns não encontram. E aí entra a crise, por quê? Porque só eu não sei o que eu tenho que fazer da vida. Na verdade, um monte de gente não sabe. A maioria não sabe. Mas né, alguns fingem que sabem, né? Daí dá medo nos outros. Mas o ponto aqui é que o cristão tem um alvo. Só que qual que é o principal aqui? É que o cristão não tem alvos, o cristão tem um alvo, um único objetivo, e aí tudo que ele faz é pelo alvo. Por isso que nessa noite, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação, ilumine os olhos do nosso coração, para que possamos compreender a esperança da vocação que fomos chamados, para que nós nessa noite entreguemos todos os outros alvos da nossa vida, e fiquemos apenas com um. Porque essa é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que tenhamos um único alvo. Quando Paulo fala do alvo da vida dele, ele não está se exibindo para nós. Os textos do apóstolo Paulo, do apóstolo João, do apóstolo Pedro, o texto de Judas, Tiago, não é com o objetivo de nos impressionar. Nossa, Paulo era um cara focadaço em Jesus, né? O homem gostava do Jesus. Não, a palavra está nos mostrando qual deve ser o alvo das nossas vidas. Era a vida de Paulo, tanto que nós pregaremos isso semana que vem. Eu ia pregar tudo hoje, mas daí ia ficar uma salada enorme, aí eu dei uma segurada. Mas no versículo 17 Paulo fala: por isso, sejam meus imitadores. Por que Paulo está falando? Vocês têm que ser como eu, vocês têm que pensar como eu. Tanto que ele também fala isso em alguns versículos que lemos há pouco. Então, o objetivo aqui é que tenhamos um alvo, que o alvo da nossa vida seja chegar e alcançar as realidades eternas em Cristo Jesus. Amém ou não? Esse precisa ser o alvo da vida do crente. E aí quando isso é o alvo, tudo que você faz, repita assim comigo: tudo. Você trabalha por causa do alvo, você casa, você cuida do casamento, você cuida dos filhos, você cuida da família, você trabalha na igreja, você evangeliza, você prega o evangelho, você discipula pessoas na segunda-feira, você vai fazendo, você vai serve na igreja, em departamentos, vai fazendo muita coisa. Por quê? Por causa do alvo. Não que esses são alvos. O meu alvo é pregar o evangelho. Não, o meu alvo é o prêmio da soberana vocação. O meu alvo é ser um bom pastor. Não, o meu alvo é o prêmio da soberana vocação. Perceba que Paulo nunca almejou ser um grande apóstolo, tanto que ele sempre vai dizer que ele é o menor dos apóstolos. Lembra disso? Em alguns textos de Paulo: eu sou o menor de todos. Foi o maior, né? Mas aí deixa Deus trabalhar no coração dele. Mas ele sempre vai dizer que ele é o menor. Por quê? Porque o alvo não era ser um grande pregador. O alvo não é ser um grande pastor. O alvo não é ser um grande alguma coisa que você possa querer ser. Não que algum nível de desejar alguma conquista, alguma evolução seja errado, mas esse não é o alvo. E se for para ser um grande pastor, que seja por causa do alvo.
Se for para ser um grande pregador, um grande missionário, um grande empresário, um grande trabalhador, um grande pai, uma grande mãe, que seja e deve ser por causa do alvo, porque o alvo é um só. E o que Paulo vai mostrar aqui é exatamente isso, quando ele vai nos dizer, e aí ele, antes de ir para o versículo 12, ele vai falar que ele prossegue para o alvo. A palavra que Paulo usa aqui, a palavra escopos, palavra grega escopos, que tem a ver com realmente um único alvo, que é aquele desenho, e o que Paulo vai fazer aqui é uma metáfora das Olimpíadas, de exercícios olímpicos, né, de atividades olímpicas, esportes e tudo mais. E aí o escopos, ele está dentro de dois tipos de esportes, ou a corrida, e aí a palavra escopos é aquela linha adiante, então é uma única linha na corrida. Você não pode escolher em qual linha você vai passar, não tem 3 linhas. Tem uma única linha, até quando tem um monte de categoria, tem uma única linha, porque é apenas um lugar que você alcança na corrida. E aí o outro exemplo de escopos que poderíamos dar, que Paulo está usando aqui, é o tiro ao alvo. É apenas um alvo, não tem muitos alvos, é apenas um centro. Talvez hoje pode ter alguma modalidade com 300 alvos, mas o que Paulo está falando aqui, na realidade que ele está falando aqui, é um único alvo. Então o que nós precisamos firmar aqui, é que Paulo está falando, eu prossigo para o único alvo, o alvo da vida, o alvo da história da humanidade, o prêmio da soberana vocação. Estamos juntos até aqui? Vamos desenvolver mais, mas estamos juntos? E aí Paulo vai usar isso dentro dessa metáfora, e eu vou usar a metáfora da corrida. Falei que a palavra escopos pode ser trabalhada em 2 esportes, mas nós vamos usar aqui a corrida. E nós vamos trabalhar junto com Paulo aqui, de como nós caminhamos para o prêmio da soberana vocação. Então, deixa eu firmar uma vez mais aqui. Me deixe fazer isso, me dê essa liberdade. O alvo da vida cristã é o fim. O alvo da vida cristã é o fim, não é o agora. Nunca foi e nunca será. Se você vive pelo agora, você está com a sua visão cristã deturpada. E você precisa ter os olhos do coração iluminados. E essa é a oração dessa noite sobre nós. O alvo da vida cristã não é viver bem a vida. Não é. Não é aproveitar a vida. É alcançar o prêmio da soberana vocação. E tudo que tem, e tudo que somos, e tudo que possuímos, e tudo que Deus pode nos dar, deve ser para alcançar o prêmio da soberana vocação. Tudo tem a ver com o fim. Tudo tem a ver com o fim. Não importa se essa semana vai ser boa, não importa. Importa se nós estamos sendo construídos para o fim, para o prêmio da soberana vocação. Pastor, eu estou meio perdido, preciso entender umas coisas. Então, você precisa preparar a sua vida para o fim, para você não ir para o inferno. Então, por que eu estou citando isso de maneira assim, né? Essa semana saiu um Reels, vocês viram o Reels que saiu essa semana, bombou aí, do irmão herege lá? Vocês não viram? Viram ou não? Você não viu, tá tudo bem, mas saiu um. E há uma grande fala hoje, de que não tem condenação, tem condenação. E eu não vou falar de condenação, porque o foco aqui não é a condenação, é o prêmio da soberana vocação. Mas precisamos entender que a nossa vida precisa estar trabalhada e preparada para o fim. Eu vou falar mais disso na hora de nós encerrarmos aqui. Mas eu quero agora olhar com você a metáfora que Paulo usa da corrida. Como devemos nos desenvolver. E aqui entra a diligência. O tema aqui é soberana vocação, mas a aplicação vai ser diligência. Precisamos de diligência, ou uma outra palavra que poderíamos usar é a palavra esforço. A vida cristã e essa corrida para o prêmio da soberana vocação exige de nós esforço. Não é passiva. Você não pode ser um crente passivo. Diga amém. Então Paulo começa a trabalhar isso. Versículo 12, Paulo começa a dizer que ele ainda não alcançou. Não que eu tenha alcançado, não que eu obtive a perfeição. Quanto a mim, não julgo ao ver alcançado. Primeira coisa que Paulo fala nessa corrida, nessa metáfora que ele vai usar aqui, é que ele ainda não alcançou. Paulo está falando isso porque versículos anteriores ele coloca toda a sua devoção, dizendo que ele tem toda a vida como perda, que tudo que ele faz é para conhecer a Cristo. Falamos disso na semana passada. Paulo vai desenhando tudo isso, mas aqui ele fala, não que eu tenha alcançado, não que eu alcancei a perfeição. A palavra perfeição aqui também pode ser traduzido como maduro. Paulo está falando, não é que eu seja maduro, e esse maduro ou perfeito, é como se Paulo já tivesse alcançado o fim, porque o fim é sermos perfeitos diante de Deus, que eu falei para você há pouco. E Paulo está falando, eu ainda não sou, eu ainda estou num processo, eu ainda estou andando nesse lugar. E o primeiro passo que nós precisamos nessa noite é entender que nós não estamos prontos. Por quê? E aí você fala, mas é óbvio, né, pastor?
Se o Paulo está falando que não que eu tenha alcançado, que dirá nós aqui? Pois é, tem isso também, só que nós precisamos de fato viver uma vida tendo a consciência clara que nós não alcançamos. Por quê? Porque o contrário disso é comodismo. O contrário de eu não ter claro no meu coração que eu não alcancei e preciso alcançar, é o comodismo. Paulo está mostrando aqui, eu não estou cômodo, não que eu tenha alcançado. Porque antes ele falou, eu era uma bênção antes de encontrar Cristo, aí encontrei Cristo e agora eu tenho tudo como perda, eu faço tudo por Cristo e o negócio aqui é violento, porém ele fala, mas eu não alcancei, eu não estou acomodado, eu estou prosseguindo. Primeiro ponto aqui hoje para nós, nessa trajetória, em busca do prêmio da soberana vocação, é entendermos que nós não podemos nos acomodar. Não podemos ter, e aí você fala assim, não, eu sei que eu não alcancei, mas nós vivemos como se já tivéssemos alcançado, ou sem parar para pensar que precisamos alcançar. Nós precisamos entender, irmãos, escute isso com atenção, nós precisamos entender que a vida cristã trabalha numa progressão, sempre progressão. Tudo que vamos ver dessa metáfora de Paulo aqui da corrida, é mostrando que nós precisamos progredir, nós precisamos avançar. Você precisa melhorar quem você é em Deus. Você precisa sair da posição que você está, parar de dar desculpa, parar de estar embaraçado com o pecado. Eu sei que o pecado atrapalha, ele é difícil, e muitas outras coisas que vêm no pacote do pecado. Porém nós precisamos ter esse coração que Paulo tem aqui, não que eu tenha alcançado. Eu ainda estou em busca, eu não estou acomodado. Porque todos os personagens bíblicos que se acomodaram foram aqueles que caíram, ou foram fortemente alertados para não cair. Eu anotei aqui alguns deles. O primeiro que nós podemos lembrar é a igreja de Laodiceia, que vai dizer para Jesus, lembra o que ela disse para Jesus? Rico sou, nós somos uma bênção. Por quê? Porque eles perderam essa consciência de que ainda não alcançamos, ainda não chegamos lá, nós precisamos melhorar. O personagem que nós citamos muito aqui, o apóstolo Paulo, ele sempre vai colocar a palavra menor para ele. Já percebeu isso? Eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor dos pregadores, eu sou o menor de não sei o que lá. Só tem uma vez que Paulo diz que é o maior, quando ele fala eu sou o maior dos pecadores. Paulo sempre está com a clareza de que não, cara, não foi. A gente compra um Mac para pregar e já acha, agora pode me agenda aberta. Brincadeira, sabe, piada? Eu poderia usar outros exemplos aqui, mas às vezes a gente dá uma evoluída, consegue terminar um livro, né? Uma literatura cristã, né? É uma vitória, né? Você não acha? O irmão termina um livro, esse aqui eu li. Posso dizer que li, bom dia Espírito Santo. Nossa, alguém meteu um nossa aqui, coitado do Beni, né? Coitado nada, né? Às vezes a gente aprende uma ou duas coisas e nós, bênção. Às vezes a gente se converte e para de cometer alguns pecados e pensa, deu boa. Agora eu sou crente. Não, a ideia de Paulo aqui é não que eu tenha alcançado. Citei aqui a igreja de Laodiceia, cito também outra igreja das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Sardes, que Jesus vai dizer para elas, vocês têm aparência, vocês têm nome de que estão vivos, mas estão mortos. Você já tem a estética de alguém que parece que alcançou, mas não alcançou nada. Porque quem olha para vocês, eu sou bem apegado às 7 cartas às igrejas da Ásia Menor em Apocalipse 2 e 3, porque elas nos fazem refletir muito. Eu sempre fico pensando, Jesus entrando aqui falando, nossa, parece viva, pesada, né? Olha, todo mundo, vocês têm cara de que estão vivos, mas imagine ele virar para nós e dizer, mas estão mortos. Seria triste, seria trágico. E tudo isso é o lugar que nós entramos quando nós caímos no comodismo. Não, eu converti. Não, eu não bebo, não fumo, não prostituo mais. Estamos indo. Não é estamos indo. É uma progressão, é um crescimento, é um avanço. Nós precisamos parar de acentuar apenas os pecados escandalosos do cristianismo, né? Tinha aquela coisa, não, eu não faço mais isso. A gente tem uma listinha de 4, 5 pecados. Não faz esse, está tudo certo. E tem uns ainda que nem devia estar nessa lista, né? O cara, não escuta uma música do mundo, daí agora eu sou crente. Nem devia estar na lista, mas enfim, né? Essa é outra discussão para outro momento. Mas o ponto é que nós precisamos avançar. E aí um outro personagem que eu cito aqui, é um personagem que, eu não vou contar a história dele aqui, porque talvez alguns não conheçam bem, a maioria, principalmente você que é evangélico e cresceu na igreja, que é o personagem Sansão. Quem lembra dele? Sansão é o cara que descobriu que tinha um dom de Deus, descobriu que era usado, mas se acomodou no ser usado e começou a flertar
com o pecado. Ficou de boa e decidiu se apaixonar pela mulher que não era da igreja, né? E daí deu problema. E aí Sansão se acomoda. E é muito interessante que no momento da queda de Sansão, que ele se apaixona por Dalila, e Dalila vai lá, dá uma cantada nele, e homem é complicado, né? Quando vem a Dalila, já esquece de Deus e coisa arada e tal. E aí, deu uma dormida lá no colo de Dalila, Dalila foi lá, cortou suas tranças, e versículos antes do que eu vou citar aqui, os filisteus eles vêm para pegar Sansão, e ele levanta, ele está amarrado, ele quebra as correntes, ele vai lá, destrói todo mundo, porque o dom de Deus, de Sansão, que Deus deu a Sansão, era força, era um homem de muita força. Então ele executa o dom e pensa, deu boa, já alcancei. E depois que Dalila corta seus cabelos, que é onde estava o dom de Deus em Sansão, nos seus cabelos, logo depois os filisteus vêm, aí alguém grita, olha aí os filisteus, e aí ele fala, e é engraçado que o versículo vai dizer exatamente isso, Juízes capítulo 16 verso 20, depois você lê lá, o versículo vai dizer que Sansão ele levanta e fala, vou fazer como da última vez, e aí quando ele vai, Sansão já não tinha mais força, ele perdeu, por quê? Porque caiu no comodismo, alcancei. E toda vez que temos algum nível de achismo que alcançamos, nós estamos muito propensos a cair. Senão a vida cristã, irmão, ouça isso com cuidado, a vida cristã não é avançar ou ficar parado, é avançar ou regredir. O comodismo, o ficar parado é andar para trás. O ficar parado é um processo lento de queda, que às vezes parece que está parado, mas na verdade está caindo. Amém ou não? Ou você progride, ou você está aos poucos se tornando uma presa fácil de Satanás. Por quê? Porque a ideia da soberana vocação é essa progressão. E Paulo começa trazendo esse entendimento, não que eu tenha alcançado. Irmão, precisamos nessa noite de um choque, de que precisamos crescer em Deus, de que precisamos abraçar essa verdade de que não alcançamos, de que não estamos prontos, mas eu sei que sabemos disso. Se olhar para a tua vida aí, você vai falar, olha para a tua vida, você vai falar, nossa, eu sou uma tranqueira, você sabe que você é, mas nós precisamos viver com essa compreensão, porque Paulo fala, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço. Não é só, não, realmente pastor, não alcançamos, né? Não, é uma coisa eu faço. Paulo entende que não alcançou, mas uma coisa faço. E aqui, perceba o termo usado por Paulo, uma coisa faço. Lembra de uma coisa? Essa palavra é maravilhosa, né? Paulo é mais um homem que cita uma coisa. Porque é um alvo, e é uma coisa a ser feita. Paulo fala, eu não alcancei, mas eu avanço, e uma coisa faço. Eu não faço muitas, eu faço uma. Irmão, eu vou repetir o que já disse no começo, mas é talvez a verdade que precisamos ouvir muito nessa noite. É uma coisa, é um alvo, é um objetivo. Tudo que fazemos está envolvido com esse alvo. Paulo diz, uma coisa faço, eu não faço muitas. Todas as vezes que nos envolvemos com muitas coisas, normalmente nos envolvemos com muitas coisas e estamos embaraçados porque o nosso coração está contaminado. Eu cito para você a parábola do semeador, quando Jesus fala que a boa terra é a terra que não é contaminada com nada, porque ele fala de outras terras, ele fala daquela terra que tem espinhos, lembra dela? E aí ele fala o que é os espinhos que crescem aonde a semente é lançada. Os espinhos são as paixões desse mundo, os espinhos são as preocupações, os espinhos são todas as outras coisas que fazem com que você não olhe para o alvo, que você não tenha uma visão fixa no alvo. O objetivo aqui é fixar os nossos olhos no alvo e correr em direção a ele, que é o prêmio da soberana vocação, que é estarmos inteiros diante de Deus até o fim, é chegarmos no fim. O alvo é chegarmos no fim. A demonstração que Paulo está nos dando aqui é de um atleta. Poderíamos pensar em uma maratona, em uma corrida de alguns quilômetros, mas eu acho que nós podíamos olhar mais para aquela corrida de 50, 100 metros, sabe? Que como é que fala o bagulho? A linha de chegada está à vista, Paulo está fitado no prêmio da soberana vocação. Ele não está olhando para os lados, e nós sempre paramos de avançar porque olhamos para os lados. Porque olhamos para as coisas, olhamos para as lutas e para os problemas, olhamos para as cobiças e seduções, olhamos até para nós, e não é para olhar para nós, a hora de olhar para nós é olhar, não alcancei, mas agora eu olho para frente e uma coisa faço, amém ou não? Esse é o objetivo. Paulo fala, uma coisa faço. Quantas coisas você está fazendo, irmão? Você pode estar fazendo coisas, mas por causa de uma coisa que você está fazendo, se preparando para o prêmio da soberana vocação, correndo em direção a ele.
Talvez algumas coisas fiquem subentendidas na sua mente, mas logo nós ganharemos mais clareza, olhando outros versículos aqui. Mas o ponto é que Paulo fala aqui, uma coisa eu faço. Deixa eu citar isso para você. Irmão, nessa noite, se livre das distrações. As distrações são um problema, cara. As distrações são um problema. As coisinhas que aparecem, sejam de caráter mais pecaminoso, ou sejam apenas de caráter da vida, precisamos nos livrar das distrações. Ontem nós conversávamos com alguns jovens ali em casa, estava trocando uma ideia com eles, e aí a gente falando sobre leitura bíblica, leitura de livros, e aí, né, sempre que a gente conversa sobre isso, todos nós vamos admitir a dificuldade que é ler a Bíblia, sim ou não? Então diz sim, sem vergonha. Sim ou não? Difícil ler a Bíblia, né? Todo dia. Ler a Bíblia todo dia, isso que eu estou querendo dizer. Difícil ler a Bíblia todo dia, difícil manter uma vida de devoção constante. Mas o grande fato é que, se nós pararmos para ver, o grande inimigo são as distrações. É as muitas coisas. Por quê? Porque não deu para ler a Bíblia, não deu para orar, mas eu vi uma série. Eu quase não vejo ninguém dizer, faz tempo que eu não assisto nada, porque não dá tempo. Eu quase não ouço isso, sabia mesmo? O nada pode ser uma série, pode ser um YouTube, pode ser um futebol, aí vai do teu gosto pessoal. Mas a gente não escuta muito isso. Você escuta sempre, não está dando para orar, né? Está lendo algum livro, irmão? Algum livro aí para você aprender, para você crescer, para você progredir? É que não dá tempo, né? Mas o futebol eu estou vendo. Você assistiu o futebol essa semana? Você que gosta? Eu assisti o São Paulo. Foi no milagre terça-feira. Terça-feira tem mais. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos dar uma intercedida aqui? Fica de pé, brincadeira. Ai, glória a Deus. Olha lá, já me perdi. Estava indo bem? Você viu? Aí, ó. Você viu como a distração é um problema, irmão? Você entendeu aqui? Então, irmão, se livre. Vou até seguir aqui, vou até progredir depois dessa. Se livre das distrações. E aí Paulo fala, eu avanço, vamos ler o texto, prossigo para o alvo, prossigo para o prêmio da soberana vocação. Paulo fala que, entendendo que não alcançou, ele agora vai, ele corre, ele progride para o alvo. E todos os termos que Paulo está usando aqui, eu não vou levantar todas as palavras e trazer as palavras no grego aqui para a gente ganhar tempo, mas todos os termos usados por Paulo aqui, todos eles têm a ver com esforço. A metáfora que Paulo está usando aqui é a metáfora esportiva, ou seja, eu prossigo para o alvo. Esse prossigo para o alvo, eu acho que essa aí eu anotei, não anotei? Deixa eu ver. O prossigo para o alvo era até um termo não apenas do esporte, mas era um termo usado para caçadores fitados em sua presa. Aquele movimento mesmo agressivo de atenção e na hora certa a agressividade. Paulo não está falando de eu prossigo para o alvo. Amanhã vamos seguir aí, vamos ver o que Deus faz, vamos esperar em Deus. Não, Paulo está falando de realidades de esforço, de violência, de atitude diligente e zelosa diante de Deus. Amém ou não? Porque para prosseguir para o alvo, nós precisamos de esforço. Nós precisamos fazer algo. E não dá para ficar refém do pecado, da carnalidade, da preguiça, da fraqueza. Porque a instrução bíblica sempre é, se esforcem. Ela não pergunta como está a nossa rotina, ela diz esforcem. A não ser que vocês não queiram o prêmio da soberana vocação. É claro, irmão, eu poderia trazer alguns comentários aqui a respeito de que nós cremos que nós somos preservados por Deus na fé, que nós não perderemos a salvação. Porém, quando a Bíblia fala dessa progressão em direção ao prêmio da soberana vocação, ela diz para nós que nós devemos responder. Perceba que Paulo fala que eu vou, deixa eu achar o versículo aqui, eu prossigo para conquistar aquilo que fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo ele fala, ele me alcançou, ou seja, ele efetuou em mim, mas eu prossigo para isso, eu faço alguma coisa. Eu não fui só alcançado e paro. É o mesmo dilema que citamos semanas atrás, que Paulo vai dizer, desenvolvam a vossa salvação. Mas lembrem que ele que efetua o querer realizar. Mas há em nós um encargo, há em nós uma declaração, um anúncio, uma ordem. Prossigam, se esforcem, sejam ativos, não sejam preguiçosos, não sejam parados, não sejam passivos. O maior problema do nosso cristianismo, irmão, é a passividade. Somos ativos para muitas coisas, somos rápidos para muitas coisas, mas somos preguiçosos na fé.
E nessa noite, o nosso objetivo, a nossa oração é sermos despertados da preguiça espiritual. Diga amém. Diga glória a Deus. Porque a ordem eu prossigo para o alvo. É essa atitude de violência. E por isso que dentro disso, eu queria ler um outro texto com você, que me veio nessa manhã. Vamos ver que hora que é, dá tempo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Eu preguei esse texto, eu acho, em alguns dias atrás. Não me lembro quando. Fiquei até tentando lembrar, mas não me recordei. Mas eu gosto muito de como Pedro constrói aqui. Segunda carta do apóstolo Pedro, versículo 3. Olhe para mim, antes de nós lermos, vamos ter um entendimento aqui. Estamos falando que a ordem bíblica é: vocês precisam se desenvolver, e para isso vocês precisam se esforçar. Amém ou não? Prossigo para o alvo, eu faço alguma coisa. Fala para quem está do teu lado, eu sei que você não gosta, mas é para começar a quebrar você. Faça alguma coisa, varão, ou varoa. Fala para quem está do lado. Ah, viu? Vamos ver. Fala, Cidrinha, para quem está do lado. Quem mais? Falou, Felipe? Pastor chato pra caramba, né? É legal, né? Porque eu tô aqui na posição de autoridade daí. Brincadeira, irmão, só para dar uma aloprada. Versículo 3. Então tivemos esse entendimento. Agora vamos ver o que Pedro nos instrui aqui. Versículo 3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas. Repita assim comigo: todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que é isso? Soberana vocação. Pegou? Esse texto vai estar muito ligado com o que nós falamos ali em Filipenses. Ele fala que Deus nos chamou e Ele nos deu tudo o que precisamos para executar a vida da fé. É a mesma coisa que Paulo fala em Efésios 1, que ele diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. O que são essas bênçãos? Não é carro, não é coisa, é as bênçãos espirituais que nos fortalecem e nos dão a progressão da fé. Amém ou não? Então é isso que Pedro está falando, que pelo poder de Deus nos foi concedido tudo, e Ele nos fez no pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Essa é a soberana vocação. Versículo 4. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Diga assim, aleluia. Você pegou? Ele fala que agora Deus nos deu as suas preciosas promessas. O que é essas promessas? É que você vai gravar um CD. Posso ver, glória a Deus? É que você vai ser um pregador famoso. Lógico que não. É que você vai ser o maior empresário dessa cidade. Uma vez, eu lembro das histórias do pastor Luciano, né? Porque ele contava muita história, você conheceu. Eu me lembro que ele contava de uma que ele foi no estabelecimento de irmã, era uma pizzaria, vou dizer para você, era uma pizzaria. E daí ele foi lá e ele falou: não, Deus falou que eu vou ter a maior pizzaria da cidade, e o monte aqui vai quebrar. Você escutou o que eu falei? Você não escutou? O monte aqui vai quebrar, os meus concorrentes vão quebrar, e eu vou ter a maior da cidade. Vê se isso Deus fala essas coisas, irmão. Que Deus é esse? Como Jesus disse para Tiago e João, né? De que espírito sois vós, cara? O que você carrega aí? Qual é a tua natureza? Essas não são as promessas de Deus. As promessas de Deus é que nós alcançaremos uma coroa incorruptível, que nós alcançaremos o prêmio da soberana vocação. A promessa de Deus é que nós receberíamos o Espírito prometido pelo Pai, e que a partir desse Espírito seríamos transformados em nossa natureza, e essa transformação nos levaria a uma plenitude, a sermos feitos à imagem do Deus vivo para todo sempre. Essa é a promessa de Deus. É bom ou não é? É glorioso ou não é glorioso? E aí ele diz assim: tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Eu acho que essa parte vai ficar bem legal na semana que vem. Versículo 5, por causa disso, por causa do quê? Da soberana vocação, que ele citou versículos anteriores, correto? Por causa disso, por causa dessa obra em nós, por causa desse chamado, dessa promessa, dessa glória, concentrando todos os seus esforços. Concentrando. Qual o esforço teu? É terça e... Que dia que é a oração mesmo? Na terça, meus esforços de terça. Terça às 18, daí é para Deus. Domingo, 19h05, né? Nem 19h05. Até 21h15, porque o pastor não cala a boca. Não, é todos os seus esforços. Perceba que a Bíblia, ela não faz concessões conosco. Ela não fica nos dividindo. Viu? Seja uma galera legal.
Não, é concentrando, por causa da soberana vocação, concentrem todos os seus esforços no progresso da fé. E o que Pedro vai fazer aqui é nos mostrar esse progresso. Eu não vou parar aqui nas palavras usadas por Pedro, outra hora nós deveríamos fazer isso, mas hoje não dá tempo. E ele diz assim, mas ele está nos mostrando uma progressão, um crescimento, e perceba que todo crescimento que nós vamos ler aqui é um crescimento de natureza, não é uma coisa que você tem que fazer na obra, é um crescimento de natureza, é aí que devemos nos esforçar, todos os nossos esforços, para abraçarmos essa transformação do Espírito em nós, a natureza de Deus. Diga amém, eu falo rápido, não sei, mas acho que está dando para entender. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando, repita assim comigo, aumentando, progressão, desenvolvimento na natureza que nos foi dada, amém ou não? Me perdi, já. Não, sim, eu sei, eu só não estou achando aqui nessa Bíblia mesmo. Aumentando cada vez mais, olha o que vai acontecer, farão que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando essa natureza vai crescendo em você, você se torna alguém que frutifica, aí você começa a fazer coisas para Deus, e frutificar, tanto na natureza, quanto na obra, em coisas que você faz, mas você não faz porque está no fazer, está na transformação que é gerada em nós, e aí nós se tornamos pessoas frutíferas. Eu sou infrutífero, eu não faço nada, por quê? Porque você não está sendo transformado, porque não há um esforço para se desenvolver nessa natureza. Você consegue entender isso? Perceba, irmão, que quando nós nos esforçamos, abraçando a natureza de Deus em nós, aumentando o amor, aumentando a virtude, aumentando a fé, aumentando o domínio próprio, aumentando perseverança, piedade, amor, fraternidade, nós nos tornamos pessoas frutíferas, nós começamos a frutificar na obra de Deus, nós não somos pessoas inativas, nós somos inativos porque não nos esforçamos em sermos transformados, aí nos tornamos crentes passivos, presta para nada, irmão, coisa triste, é crente que não presta para nada. Você sabia, teve um censo agora, não teve? Que bateu quantos milhões de evangélicos no Brasil? Quem viu essa? Saiu agora o censo, né? Se eu não me engano é 80 milhões, é uma parada assim, irmão, é números absurdos, 80 milhões de novos nascidos, já pensou? Já imaginou uma coisa dessa? Cara, avivamento, só que não é, nos casos não é, por quê? Porque não são novos nascidos, são frequentadores de igreja, que não se esforçam em se desenvolver na soberana vocação, e aí se tornam inativos, prestam para quê? Para a igreja ser criticada, porque só fazem caquinha quando saem do culto de domingo à noite, chegam no trabalho, são os piores, não fazem nada, chega atrasado, não faz o trabalho como se fosse ao Senhor, porque essa é a instrução bíblica, né? Não é assim, Colossenses? Não amam as esposas, não cuidam das esposas, não amam os maridos, não cuidam dos maridos, não cuidam dos filhos, são grosseiros, são mal educados, não dão nenhum tipo de manifestação de que é porque não se esforçam, não frutificam, são inativos. Por isso que a pergunta que fica é: onde estão esses 80 milhões? Porque eles não estão no Brasil. Por quê? Porque estamos cada dia mais aprendendo a sermos crentes inativos. Por quê? Porque não há esforço, só há uma nádega sentada na cadeira. Eu tentei falar o mais bonito possível, para você não me julgar, mas só há uma pessoa sentada na cadeira. Irmão, levanta dessa cadeira, cara. Não agora, daqui a pouco. De maneira figurativa. Levante-se dessa cadeira e se esforce em conhecer a Deus. Perceba, não é que amanhã você tem que abrir um projeto social. Você pode até fazer isso, né? Se Deus te direcionar, vai ser maravilhoso. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, levanta essa cadeira e começa a se esforçar em conhecer a Deus, em abraçar a natureza de Deus, porque naturalmente você vai começar a fazer algo para Deus. Ele vai te impulsionar para isso. Às vezes eu converso com algumas pessoas e falo: irmão, você não vai na oração, cara. Você não vai lá orar com nós, você falta muito culto. Não, pastor, mas está tudo certo. Eu oro em casa, eu falo, não ora. Eu falo, não ora, porque Deus nunca fala nada para você, ô desgraça. Deus nunca fala para você, toma vergonha na cara e vai para o culto.
Deus não fala essas coisas para vocês? Porque para mim Ele fala o tempo inteiro. Acho que Ele não gosta de mim. É sério, irmão, Deus fala essas coisas para nós. Toda vez que eu oro, eu sou constrangido por Deus. Eu saio tipo, não que eu tenha alcançado. Não alcancei. Deus dá-me graça. É assim a oração ou não é? Quem ora aqui? Ah, vocês estão muito... Eu não estou tão mal hoje, estou sendo bem legal. Por quê, irmão? Porque quando nos aproximamos do Senhor, a palavra para Ele é nós, esforcem-se. Perceba, Pedro não está perguntando como que está a tua agenda, irmão. Eu não estou querendo ser insensível aqui com dilemas que podemos passar. Mas o ponto aqui é, esforcem-se. Porque o trabalho é concentrem todos os seus esforços. Porque isso vai tornar de vocês frutíferos e não vão ser pessoas inativas na obra de Deus. Vocês estarão caminhando para o prêmio da soberana vocação. Vocês estarão alinhados e vocês estarão prontos para se encontrar com Cristo. Amém ou não? Deixa eu terminar o versículo aqui com você, que eu acho que meu tempo já está. Mas vamos lá. Por isso, procurem, olha o que ele diz, com empenho cada vez maior. Tem aí esse versículo na Almeida Corrigida e não sei o que lá? Como que é? A Almeida Revista e Corrigida. Tem aí não? Por isso, irmãos, procurem, não, essa aí? Tem outra Almeida aí? Que não seja século 21? Coloca para mim. Também não é. Não é. Talvez seja o primeiro versículo que eu li lá no versículo 4. Próximo. Só queria mostrar para você uma coisa. Aqui, ó. Aqui que tá, eu errei a construção da pregação, perdão pessoal. A diligência estava nesse, eu achei que estava nesse último aqui. Mas vocês entenderam a minha tentativa aqui, né? Que o chamado é a diligência. Eu queria mostrar isso para você, mas agora volta lá no outro, porque é o outro que eu tenho que ler agora. Eu só errei, mas está tudo bem, vai dar tudo certo. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Perceba o que Pedro fala aqui, irmão. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior. Qual que é a proposta? Cada vez maior. Repita assim comigo, cada vez maior. Progredindo, cada vez maior. E aí nisso, vocês confirmam a vocação e a eleição de vocês. Fomos eleitos antes da fundação do mundo, amém ou não? Eu acredito na eleição, eu acredito na perseverança dos santos, na graça irresistível, nos 5 pontos do calvinismo. Amo, adoro, glória a Deus por tudo isso. Porém, a Bíblia nos diz que nós devemos confirmar a eleição. Como? Nos esforçando. Só se esforça quem realmente foi alcançado pela graça. Só se esforça quem realmente foi eleito antes da fundação do mundo. Porque a proposta bíblica para nós é essa: se esforcem cada vez mais. Procurem com empenho cada vez maior. E assim, vocês jamais tropeçarão. Versículo 11. Pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba que esse empenho nos leva ao prêmio da soberana vocação. Conseguiu perceber como Pedro constrói a mesma coisa aqui? É esse empenho que faz com que vocês tenham a entrada liberada no reino, irmão. Já imaginou isso, cara? O dia que nós chegarmos no dia glorioso, no dia vindouro, se encontrando com Cristo, e entraremos nas portas da Nova Jerusalém, no reino celestial, eterno, agora habitando sobre a terra. Já pensou a nossa entrada ser liberada? Quem aqui já foi num lugar muito importante que você tinha entrada liberada? Quem aqui já passou por isso? Era um super evento, uma parada assim, e você, tipo, às vezes você estava lá na mídia, como é que fala, na imprensa, ou você era alguém de backstage, ou você era uma pessoa importante ali mesmo, e aí você só... Quem já passou por isso? Você não fica tipo, sou bravo mesmo, né? E essa é a proposta. Essa é a proposta. Porém, no reino eterno de Jesus, pensa entrando aqui, os porteiros da Nova Jerusalém já conhecem você, os anjos que estão lá. Ah, não, é o Jura. E o Jurão aqui, ó. Ei, fala sério, cara. É sobre isso que a Bíblia está nos falando. Só que esses são aqueles que colocaram todos os seus esforços em uma coisa só. Todos os seus esforços a se preparar para esse dia. Deixa eu partir aqui para o meu final. O chamado, irmão, é a diligência.
O último versículo que nós lemos aqui é o versículo de Filipenses. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Você não precisa abrir caso não esteja aberto. Telão para nós, versículo 16. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que Paulo está terminando aqui essa porção conosco é dizendo, irmão, que aquilo que você recebeu, você precisa responder. A impressão que dá é que Paulo está falando alguma coisa de jogar o nível para baixo, né? Ande de acordo com o que você recebeu. Eu recebi pouquinho. Não, Paulo está falando, cara, se você já entendeu a mensagem, responda, desgraça. Amém ou não? É isso que Paulo está falando. E aí eu estou falando responda, desgraça, com todo o amor do mundo, é só para ficar bem enfático para você entender. E eu estou falando muito aqui para nós, da Confins, porque já recebemos, irmãos. Recebemos ou não recebemos? Não temos uma compreensão da palavra de Deus? Você não acha? Você não concorda comigo? Não que já temos alcançado, não estou falando isso. Mas já não há uma compreensão. Mas e por que não respondemos? Confesso para você que às vezes eu fico bem incomodado. Lição pastoral aqui no domingo à noite. Não, mas só para você entender o que eu estou querendo dizer. Às vezes eu vejo irmãos que falam, fui na outra igreja lá, muito fraco. Não sei o que lá. E vi lá a pregação. Beleza, mas o que você faz, cara? Porque às vezes você só acha legal a pregação. A pregação, olha, gostei dessa. Mas e o que você está fazendo com ela? O que você está fazendo com a mensagem que você está ouvindo nessa igreja? O que você está fazendo com a mensagem que você ouve às vezes numa pregação da internet, uma boa pregação que você encontra lá? O que você está fazendo? A ordem é andem. E esse andem aqui de Paulo, seja como for, andemos. Esse andemos, eu acho que eu anotei essa parada aqui, será que não? Que dele? Não anotei, me perdoe por isso. Mas é um termo militar que tem muito a ver com aquela postura de marcha antes de um combate, onde todos eles se enfileiram e ou vão marchar até um lugar, ou vão partir para a batalha. Paulo continua falando de palavras ativas e violentas aqui. Ele está falando, andemos, esse andemos não é, não, então vamos lá. Não, é um andemos de vamos se organizar, e vamos responder, vamos nos esforçar, vamos progredir na fé. Eu gosto muito de um texto de Hebreus, que o autor aos Hebreus vai dizer para os Hebreus, que eu acho que os Hebreus têm muito a ver com os evangélicos, que já conhecem muito da fé, que já conhecem muito da história bíblica, e ele fala, pelo tempo, vocês já deviam ser mestres, mas vocês ainda precisam de um leite, vocês ainda precisam que explique cruz. Você que vai vir amanhã e precisa da cruz, beleza, eu estou falando para você que já está batizado aí numa jornada, amém ou não? Tem aqueles que precisam entender isso. Mas irmão, alguns de nós aqui já estamos há anos na labuta e ainda caímos nas mesmas bobeiras. Eu não estou falando que você vai ser alguém que o pecado não me pega, aqui é bicho louco. Não, nós sofremos por isso, mas nós precisamos progredir, nós precisamos crescer, nós precisamos trabalhar a nossa vida para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Amém ou não? É sobre isso. E aí, para terminar, quando Paulo fala, eu queria citar um outro texto melhor dizendo para você, Romanos 14, verso 10, coloca para mim ali, eu quero terminar com esse texto. Na verdade eu tenho mais um na minha cabeça aqui, mas eu acho que eu vou segurar. Romanos 14, 10, Paulo diz assim, você porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois, aqui irmão, o foco aqui não quero falar sobre julgar irmão, falar do irmão, nada disso, mas Paulo está falando sobre essa questão da pessoalidade da resposta que temos que dar, porque ele fala, você fica aí preocupado com o irmão, o irmão, tanto que Paulo fala ali nos versículos anteriores, deixa eu só construir esse raciocínio com você, ele diz, todos pois que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar, e se alguma coisa que vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará a vocês. Quando Paulo fala, nós que somos maduros, Paulo não, a palavra aqui é perfeito, Paulo está fazendo um jogo de palavras aqui, ele está falando assim, nós que somos perfeitos, temos que saber que não somos perfeitos. Nós que achamos que crescemos, temos que saber que não alcançamos. É mais ou menos isso que Paulo está construindo aqui. E ele fala, e se você pensa alguma coisa diferente, Deus vai revelar para você. Porque Paulo está lidando aqui com os judaizantes, com tudo aquilo que falamos semana passada. Com a pregação de semana passada, isso aqui faria mais sentido. Mas aí Paulo está dizendo mais ou menos isso aqui, ó. Cara, se o outro não está entendendo, não é sobre isso. E o ponto aqui não é o irmão. Quero que você entenda isso aqui. E aí depois do interrogação ele diz assim, pois todos temos de comparecer diante do tribunal. Repita assim comigo, tribunal de Deus. Versículo 11. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Verso 12. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus.
Então, aqui Paulo está falando sobre o momento que nós nos encontraremos no momento de recebermos o prêmio da soberana vocação. Então é disso que Paulo está falando aqui. Primeiro ele construiu essa ideia de, ei, não fica aí no irmão, não sei o que lá, mas ele está falando disso. A minha escolha por esse versículo é que aqui Paulo usa, quando ele fala tribunal, ele usa a palavra bema. E a palavra bema é a mesma palavra dos juízes que ficavam nos Jogos Olímpicos lá na época em que Paulo escreve suas cartas, onde começou a nascer as Olimpíadas. Você deve conhecer um pouco disso. O lugar que os juízes ficavam era como se fosse um tribunal chamado bema. E aí Paulo está falando assim, então, todos nós um dia, de acordo com aquilo que corremos, de acordo com aquilo que nos esforçamos, de acordo com como trilhamos essa jornada, estaremos diante do juiz, do bema, para ele ver, será que você correu de acordo com as regras? Será que você seguiu as regras? Será que você foi um corredor que merece o prêmio da soberana vocação? Não estou falando a fé por merecimento, eu estou apenas ilustrando algo para você entender aqui. Que o ponto que eu quero terminar com você é que em um momento, irmãos, em um momento, a sua vida estará diante de Deus. E essa é a maneira que eu queria terminar hoje aqui. A partir dessa consciência dos esforços, os irmãos podem subir, vamos adorar a Deus e vamos terminar. Mas você fica concentrado aqui comigo. Eu queria que terminássemos aqui com esse temor, de que a vida cristã, irmão, não é uma brincadeira, que nós levamos como queremos. Quando Paulo usa o bema, o tribunal, os jogos, ele está falando, tem regras, tem uma maneira de conduzir, tem uma maneira de andar, não é como você quer, irmão. E eu digo isso com muita misericórdia, compaixão e amor. Muitos de nós são passivos a ponto de brincarem com a fé, de levarem a maneira que acham que devem levar. Não é da nossa maneira, é com esforços. Devemos concentrar a nossa vida em um só alvo, em uma só busca, em uma só preocupação. Porque um dia, irmão, nós não podemos perder de vista. E o cristão não pode viver como se isso fosse uma historinha. Um dia estaremos com a nossa vida diante do eterno. E naquele dia daremos conta. Naquele dia daremos conta. Eu não sei o quanto isso é pesado para você. Não deve ser pesado em um sentido religioso, mas deve gerar algum nível de temor, porque em mim gera. Um dia o Senhor vai olhar para mim e vai falar, ei cara, o que você fez com a família que eu lhe dei? O que você fez com a vida que eu lhe dei? Com a energia que eu lhe dei? Com a juventude que eu lhe dei? O que você fez com ela? O que você fez com a vida adulta, com os talentos, com os dons que eu dei para você? O que você fez com sua família? Ei Davi, o que você fez com o seu dinheiro? O que você fez com a igreja, com a minha igreja? O que você fez? Você se esforçou? Você correu olhando para o prêmio? Ou você estava com outros esforços? Irmão, não há outros alvos, não há outras linhas de chegada. Se você criar linhas de chegadas no seu coração, você vai a cada dia andar na frustração da religião, achando que é uma coisa que não é. Você vai criando linhas de chegada, não, quando eu conseguir isso, vai dar boa. Ah não, aí vai. Todos esses quando, eles são falsas linhas que criamos e às vezes até chegamos nela, às vezes não chegamos, às vezes até chegamos e apenas frustramos. Porque é apenas uma linha, é apenas um alvo, é apenas um objetivo, o prêmio da soberana vocação. O chamado é diligência. O que é a diligência? Diligência, eu até escrevi aqui para eu não cometer o erro com você, é interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Também pode ser chamado de zelo, também pode ser chamado de esforço. Esforço no que? Na vida da fé, em todas as suas vertentes. Mas irmão, me ouça com atenção. Precisamos ter a fé como aquilo que rege as nossas vidas. Eu às vezes falo coisas assim, critico comportamentos das pessoas em relação à maneira de pensar a vida e coisa parecida com isso. E às vezes eu tenho a oportunidade de dizer para alguns, cara, é que o problema é a fé. A fé não me deixa pensar diferente. Por quê? Porque a fé cristã, ela é uma cosmovisão. A fé cristã é uma maneira de ver a vida, é uma maneira de que tudo que vivemos por causa da fé. Preguei isso há uns tempos atrás. O viver pela fé. E nós precisamos ter esse choque
de consciência. Precisamos receber espírito de sabedoria e revelação, sim. Mas hoje também precisamos nos arrepender de viver uma vida de fé de qualquer jeito, aonde a igreja é qualquer coisa na nossa agenda. E assim, eu não quero falar só de atividades da igreja, mas aonde orar, eu falei semana passada, estou repetindo como terminei semana passada, mas sinto-lhe de fazer. Orar sempre é um peso, ler a Bíblia, não sei o que lá, não, irmãos, precisamos nos esforçar. Precisamos, 1 Coríntios capítulo 9, anota aí na sua Bíblia, depois leia em casa, 1 Coríntios capítulo 9, Paulo vai fazer uma outra metáfora de corrida, e ele fala, eu corro, mas eu não corro sem alvo, eu sei o que eu quero, e por isso, esmurro o meu corpo à servidão, ou subjugo o meu corpo à servidão. O que Paulo está falando? Eu me agrido, eu não combato no ar, eu sei no que bato, e sabe em quem eu bato? Eu bato em mim, para que eu pregando a outros, eu não venha a ser desqualificado, para que eu falando do Evangelho, eu não venha a me perder de não alcançar o Evangelho, para eu que falo do prêmio da soberana vocação, que eu não perca esse prêmio. Paulo fala, eu subjugo o meu corpo. O que é isso? É tipo assim, eu acordo cedo, quando eu não quero, para orar. Essa é a maneira de viver o Evangelho, irmão, é orar de madrugada, é ler a Bíblia sem vontade, é jejuar. Por quê? Porque aí meu Deus, como eu queria comer. Semana passada vamos falar daqueles que o Deus deles é o ventre. Precisamos disso, meu irmão. Precisamos nos levantar da cadeira da igreja e correr, e correr. Fica de pé, coloca para mim Hebreus capítulo 12 e vamos orar. Hebreus capítulo 12. Versículo 1 mesmo. Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando, versículo 2, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, subjulgou a sua vida, se humilhou. Lembra de Filipenses capítulo 2, ele se humilhou, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele correu a carreira, ele se esforçou, e ele recebeu o prêmio, ele recebeu o nome que está acima de todo nome, a qual todo nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que Jesus é o Cristo, é o Kyrios, é o Senhor de toda a terra. Irmãos, vamos juntos, feche seus olhos, e que nessa noite você se livre de todo o peso do pecado, de todo embaraço da vida,